Eis o réu que sobe a forca. Passou pela turba um frêmito. O carrasco pôs a mão à obra. Foi aqui que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, obedecendo a um sentimento de regresso. Mas o esquerdo, tomado de sentimento contrário, deixou-se estar, lutar alguns instantes. Olha o meu cavalo. Veja, é um rico animal. Não seja mau, não seja medroso. Rubião esteve assim alguns segundos, os que bastaram para que chegasse o momento fatal. Todos os olhos fixaram-se no mesmo ponto como os dele. Rubião não podia entender que bicho era que lhe mordia as entranhas, nem que mãos de ferro lhe pegavam da alma e retinham ali. O instante fatal foi realmente um instante. O réu esperneou, contraiu-se, o algoz cavalgou de um modo airoso e destro. Passou pela multidão um rumor grande. Rubião deu um grito e não viu mais nada. Olá, queridos alunos, estamos aqui no segundo episódio do Ser Literário Vestibulares. E hoje está Quincas Borba, do Machado de Assis, em análise. Mais uma vez, eu sou Rosa Barreiros, consultora educacional do Colégio C, e aqui ao meu lado, professor José Emílio, professor de Literatura Brasileira e Portuguesa, também do Colégio Ser. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. É um prazer, Rosa, estar de novo aqui, principalmente aí para discutir o Machado. Espero que o primeiro vídeo lá sobre o Tomás tenha sido realmente útil aos alunos, só que agora eu tenho que falar uma coisa, Machado de Assis é o nosso maior escritor, não há discussão, acho que sobre isso não paira a menor discussão. Então, me dá um pouquinho, eu tenho que confessar, de angústia de tentar resumir uma obra tão complexa como é a obra do Machado, e principalmente o Quincas Borba, que é o segundo romance da chamada segunda fase machadiana. Todos nós nos acostumamos com essa ideia de que Machado é o grande escritor do realismo no Brasil, mas nunca é demais lembrar o aluno que o Machado, na verdade, tem duas fases, Aliás, uma coisa que eu gosto sempre de falar para os alunos, essa teorização sobre as duas fases, o próprio Machado fez. De novo, um pouquinho de biografia. O Machado nasceu em 1839, ou seja, no último ano, nos últimos momentos da nossa regência. Então, quando aconteceu o golpe da maioridade, que levou Dom Pedro II ao poder, o Machado era uma criança. E ele vai morrer em 1908. Então, assim, o Machado não viu grandes momentos da nossa história, como a independência, a abdicação de Dom Pedro I. Ele não viu o golpe da maioridade, mas ele viu um dos momentos fundamentais da história do Brasil, que é a passagem da monarquia, do império para a república, e esse é um dos temas centrais do Quincas Borba, apesar de a gente não perceber no primeiro momento. Então, o Machado, quando ele estava chegando no fim da vida, ele começa a reeditar algumas das suas obras, e há um prefácio muito famoso em que o próprio Machado diz: olha, caro leitor, esse romance aqui pertence ao primeiro momento da minha obra. Ora, se há um primeiro momento é porque há um segundo momento, e Quincas Borba é o segundo romance dessa segunda fase, que se inicia com Brás Cubas, E aí eu já aproveito também, Rosa, para dizer uma coisa. Num certo sentido, o Quincas Borba ele faz uma espécie de díptico, com uma espécie de duplo, com o Brás Cubas, porque esse é um problema que a gente vê muito, e é bem machadiano. O romance chama-se Quincas Borba, mas o personagem, digamos, central, protagonista, é o Rubião. Claro que o Quincas Borba filósofo aparece, como também aparece o cão do filósofo Quincas Borba, que é chamado Quincas Borba. Então, veja, na verdade, o Quincas Borba filósofo, ele aparece no Brás Cubas. De alguma maneira, para conseguir entender o Quincas Borba romance, você teria que ter lido também o Brás Cubas para entender como é que esse personagem migrou para cá, Nessa história que você contou do Machado de Assis, você também tinha revelado que chegaram a pedir para o Machado dar uma continuidade para o Quincas Borba, e ele analisa de volta o Quincas Borba e fala, opa... Tem isso, Os biógrafos contam, que há um pedido mesmo, que
que o romance, quer dizer, tem tanta matéria no romance que poderia produzir um novo romance, mas principalmente no que diz respeito à figura da Sofia, né? O próprio Machado diz, ela está toda inteira aqui, né? Não tem como continuar, né? Não há sentido. Tanto é que logo em seguida o Machado vai fazer o Dom Casmurro, né? Que para muitos é tido como a obra-prima, o momento maior, o pico da obra machadiana, né? Nessa segunda fase, o Machado escreveu Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Então, é como se o Dom Casmurro fosse o diamante dessa coroa, né? Agora, eu sempre falo para os alunos, muita gente às vezes acha que o Quincas Borba seria um romance, não vou dizer rosa inferior, não é inferior, mas um romance que teria menos força que o Brás Cubas e o Dom Casmurro. Eu não concordo. Acho que o Quincas Borba ainda vai sofrer reinterpretações e leituras cada vez mais profundas, porque a crítica mal arranhou a complexidade do livro, que, aliás, sob esse aspecto, talvez seja um dos mais realistas do Machado, né? Tem um narrador de terceira, o Machado, por exemplo, Brás Cubas e Dom Casmurro é na primeira, então é um romance que exige muita atenção. Você falou no início, e realmente a gente está falando do maior escritor brasileiro, e eu vou dividir essa opinião com você, alguém de repente pode discordar da gente, né? Mas nós estamos falando de um autor que é reconhecido internacionalmente, traduzido por muitas e muitas línguas, e a gente também conversou outro dia a respeito todos esses romances, e eu também não saberia dizer se algum é menor que outro, a gente está falando de um autor que diz algumas coisas nas entrelinhas. Nós conversamos até que não é possível concluir alguma coisa sobre a ironia fina, sobre aquilo que está nas entrelinhas, sem ler o romance na íntegra, né? Então, se a gente pegar qualquer um desses, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Quincas Borba, e ler trechos, a gente não vai dar conta da grandiosidade desse autor, não é isso? Então, e esse eu acho que é um dos grandes segredos da obra machadiana e que faz ele ser o maior escritor brasileiro e um dos maiores escritores do mundo. É justamente isso. Quanto mais a gente lê o Machado, você percebe que nada é aleatório, né? O Machado é um artista no sentido mais pleno dessa palavra. Então, todos os elementos do aliás, eu sempre digo, na verdade, os romances do Machado são poemas, onde cada elemento reverbera e ecoa no outro, né? E aqui tem um problema também, que é o que dificulta muito, principalmente para o leitor menos experiente, né? O Machado é considerado um escritor do realismo, né? E uma das tendências do realismo é fazer uma análise. A discussão sobre o realismo é infinita, mas, digamos assim, o realismo ele tenta fazer a crítica da sociedade moderna sua contemporânea, a sociedade burguesa, tal qual ela se instituiu na Europa, principalmente depois da Primavera dos Povos, em 1848, e da Segunda Revolução Industrial. E uma das características centrais do realismo é tratar abertamente dos seus temas. Então, por exemplo, você pega Madame Bovary, que é o primeiro grande romance realista. Não há dúvidas, a personagem central, Emma, cometeu adultério. Está exposto. Está exposto. Tudo bem que o Flaubert, ele é, digamos assim, muito pudico, né? Quando ele trata, por exemplo, do erotismo, coisa que os naturalistas, que o naturalismo é uma vertente do realismo, já é muito mais escancarado. Você pega o Dom Casmurro, qual é o eterno debate sobre o Dom Casmurro? Traiu ou não traiu? Nunca saberemos, né? Principalmente porque é narrado em primeira pessoa pelo Bentinho e, portanto, você tem ali um ângulo narrativo subjetivado. Então, o Machado ele é o mestre do subentendido, do lacunar, do não dito, e por isso, para alguns, num certo sentido, o Machado não seria um escritor realista. Se você comparar o Machado com o Flaubert, rigorosamente ele se distancia daquelas técnicas que eram características do realismo europeu. Tanto é que a gente fala, o Machado é talvez o primeiro grande escritor brasileiro que conseguiu superar justamente essa eterna dependência e reciclar os modelos europeus em relação à matéria brasileira. Por isso que a gente pode falar, no caso do Machado, numa espécie de realismo à brasileira. Tá? Muito bem. Vamos para Quincas Borba.
colocar nosso pensamento no Quincas Borba novamente, e a gente está falando do tema da loucura, né? Então, Rosa, o tema da loucura é central. O tema da loucura é central e ele aparece tanto no filósofo Rubião, no filósofo, ó, tá vendo? O Machado cria essa armadilha. Aparece tanto no filósofo Quincas Borba, como vai aparecer depois no Rubião. Então, aqui, eu acho que era necessário fazer um pequeno resumo, porque também é o seguinte, essa obra, como aconteceu lá com o Tomás, ela tem basicamente dois trilhos de interpretação, né? Um realista e um alegórico. Então vamos lá, qual é a historinha do Quincas Borba? É assim, quando o livro começa, nós estamos em Barbacena, que é uma cidade no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, perdão. Em Barbacena, em Minas Gerais. E o Quincas Borba está lá, né, em Barbacena. Aí a gente se pergunta o que ele foi fazer lá. Para isso a gente teria que voltar ao Brás Cubas. Quando você está lendo o Brás Cubas, num determinado momento o Brás Cubas nos informa que o Quincas Borba, filósofo, foi seu colega de colégio. Ou seja, eles pertencem à mesma classe social. Tudo bem que o Brás ele tem uma posição mais alta socialmente em relação ao Quincas Borba. Aí as peripécias do Brás Cubas, ele vai para a Europa, fica 9 anos na Europa. Quando ele volta, Quincas Borba está reduzido à condição de mendigo. Ele perdeu tudo. O Brás dá uma esmola ao Quincas Borba, e o Quincas Borba, assim, no ato, né, já que talvez já denuncie até um certo destempero, né, ele dá um abraço no Brás e rouba ali um relógio de ouro. Né? Tá bom. Pior que mendigo ladrão, né? Aí o Brás faz N elucubrações sobre isso. Algum tempo depois, o Brás recebe uma carta do Quincas Borba, em que o Quincas Borba mais ou menos diz assim: olha, senhor Brás, estou enviando com essa carta o relógio que o senhor me emprestou. Emprestou nada, roubou, né? Não é o mesmo, obviamente, né? E ele fala assim: não se preocupe, durmo bem, como bem, visto-me bem. Por quê? Porque ele recebeu uma herança de um tio de Barbacena. Então isso já está lá no Brás Cubas. E no final do Brás Cubas, o Quincas Borba ele começa a dar sintomas mesmo de doença mental. Então, quando o Quincas Borba romance começa, nós estamos em Barbacena. Chegando em Barbacena, o Quincas Borba conheceu uma senhora chamada Piedade. E ele começa a nutrir por ela algumas expectativas amorosas, românticas, mas a Piedade não quer saber de casamento de forma alguma, e ela tem um irmão chamado Rubião. E para o Rubião, que é um professor medíocre, né, que tentou ser um capitalista, tentou fazer alguns negócios e todos deram errado, ele vê nesse casamento um futuro. Só que a Piedade, bem machadiana, ela morre de pleuris, né? Ela morre. A ligação entre os dois homens, ela se consolida. E o Rubião passa a ser uma espécie de enfermeiro do Quincas Borba. Óbvio, o Rubião sente amizade pelo Quincas Borba? Eu acredito que sim. Mas também há o interesse. Então o Machado ele fica nesse movimento. O interesse, qual é o objetivo verdadeiro? O Rubião acredita que ele pode ser merecedor de um quinhãozinho, de um pedaço da herança da fortuna do Quincas Borba. Qual é a surpresa? Né? Qual é a surpresa? O Quincas Borba morre, e quando abrem o testamento, realmente ele deixa tudo. Para o Rubião. Ele não deixa 30 contos de réis, ele deixa tudo. É uma fortuna incalculável, só que tem uma questão no testamento, né? no legado. Está condicionada a herança que o Rubião cuide do cão do Quincas Borba, que chama Quincas Borba. Então a gente pode até se perguntar, o romance chama-se Quincas Borba por causa do filósofo ou por causa do cão? Cachorro. A resposta é os dois, porque o nome do cão é o nome do filósofo. E realmente o Quincas Borba, filósofo, ele desaparece no início do romance, né? Ele ocupa ali os primeiros capítulos, a partir dali a trajetória do Rubião, junto com o cão. Ora, quando o Rubião se vê na posse dos bens, o que ele resolve fazer? Sair de Barbacena e ir para o Rio, para a corte. Ele quer viver. Porque lá acontecia tudo. Tudo. No caminho para a corte, o trem passa por Vassouras. Só isso aqui, Rosa, eram uns 20 minutos para a gente discutir. Então, por que Vassouras, né? Ele para, tem ali um ponto, né, que o trem para, uma estação, melhor dizendo, e sobe um casal, chamado Cristiano Palha e Sofia, né? Mais jovens que o Rubião. Uma situação
da vida moderna, da vida burguesa, mesmo na periferia do capitalismo, mesmo aqui nesse país, né, tão distante daqueles modelos europeus. Civilidade burguesa, boa tarde, bom dia, eu sou Rubião, eu sou Cristiano, começa uma conversa muito interessante. Já nessa conversa, a Sofia, que é uma mulher muito bonita, ela lança alguns olhares ao Rubião, né? E o Rubião, no fundo, é um ingênuo, é um bobo. A gente até brinca que ele é uma Madame Bovary de calças, é um romântico, né? Aí começa a conversa, o Palha, que é um espertalhão, a gente vai perceber ao longo do romance, ele vê que ali tem dinheiro, né? Aí ele joga uma história. Uma amizade aqui faria bem. Uma amizade, é um negócio, né? É uma amizade, mas é um negócio. Ele até joga verde para colher, né? Maduro, ele fala, o senhor deve ser um grande fazendeiro. O Rubião, ele não vê a hora de contar para o mundo que ele está rico. Eu sempre brinco com os alunos, ele é um pato, né? Pato a gente depende e serve como olho, né? Então ele conta tudo. Se você ler com atenção, a hora que o Rubião abre o jogo, o Cristiano, ele olha para a Sofia, eles percebem, né? Chegamos no Rio de Janeiro, o Rubião conta onde ele vai se hospedar, ele ainda não tem uma casa, ele vai para um hotel. 2 dias, 3 dias, o Palha vai lá, né? A partir dali cria-se uma amizade profunda, né? E eles vão ajudar o Rubião a comprar uma casa. A Sofia, apesar de ser uma moça, sei lá, que a gente consideraria hoje como classe média, né? Ela tem bom gosto. Bom, isso é a armação geral do romance. Aí a gente começa a acompanhar a relação desse triângulo, né? Que quase é um triângulo amoroso, mas que nunca se concretiza. E o leitor começa a perceber o seguinte, Rosa, que à medida que a família Palha, né, o Palha e a Sofia, vão subindo na escala social, o Rubião vai empobrecendo. E a loucura vai se manifestando. Então, vamos lá. O Machado está dizendo, o Cristiano e a Sofia roubaram o Rubião? Eles roubaram? Não. Rigorosamente não roubaram. Tudo que foi sendo feito foi consentido. Só que aí a gente tem o Machado, né? Eles roubaram, não roubaram, foi consentido, que a gente diz que é o Machado do elíptico, do insinuado. Rigorosamente, Rosa, não dá para dizer que o Palha roubou o Rubião. Por exemplo, o Palha pede dinheiro emprestado, o Rubião empresta. O Palha paga e paga com juros. Aí um dia o Palha propõe ao Rubião uma sociedade. Eles montam essa sociedade. O Palha entra com o trabalho, com a expertise, e o Rubião com o dinheiro. É desonesto? Não. Mas a hora que a sociedade começa a decolar, o próprio Palha rompe, né? Outra, como a gente não tem tempo, não dá para falar, existe uma série de outros personagens que também vão comendo o Rubião pelas beiradas, como o Camacho. Então vamos lá, o que o Machado está estudando aqui? O que ele está estudando aqui? Um tema realista que é o uso do homem pelo homem. A hipocrisia social. E outra, né, que aí é sempre difícil, tem que tocar nesse tema, é a sociedade capitalista moderna. É o individualismo. Então o Palha e a Sofia usaram o Rubião. Quando ele não é mais útil, quando ele começa a ter os sintomas agudos de loucura, quando ele não tem, eles simplesmente cortam as relações. Aliás, tem um momento em que o narrador do livro diz com clareza que a Sofia, eu poderia dissertar sobre isso horas, né? A Sofia, ela é mestra em atar e desatar laços. Então, do mesmo jeito que ela cria laços, ela sem o menor problema. Então, essa é a leitura realista da obra. Zé Emílio, você falou dessa questão social no romance, acho que vale a pena para a gente encerrando, a gente citar a filosofia desenvolvida pelo Quincas Borba, que é o humanitismo. Tá, e cujo lema é ao vencedor as batatas. Ao vencedor as batatas. Só que antes eu queria falar uma coisinha que é a leitura alegórica, porque você tocou no tema da loucura, né? Então, à medida que o Rubião vai ficando louco, ele começa a achar que ele é o Luiz Napoleão, né? Sobrinho do grande Napoleão. Tá? Luiz Napoleão III, casado com a imperatriz Eugênia. E ele começa a achar que a Sofia é a imperatriz Eugênia. Aqui tem uma coisa genial do Machado, que quem percebeu foi um grande crítico do Machado, que é o John Gladstone, né? Há 2 grandes críticos do Machado que a gente tem sempre que citar, o Robert Schwartz e o John Gladstone. Então é o seguinte, o Rubião ele começa a achar que é Luiz Napoleão. Quem é Luiz Napoleão?
Luiz Napoleão é o homem que na França, após os fatos da Primavera dos Povos, subiu ao poder em 1851, num verdadeiro golpe de Estado, fundando o Segundo Império na França. E outra coisa muito interessante, Rosa, quando a gente pega o Quincas Borba, a gente sabe que o Machado começou a escrever o livro em 1886, mas o livro só ficou pronto em 1891. E o Machado começou a publicar esse livro numa revista, em folhetim, e ele teve muita dificuldade para terminar o livro. Ele começou a interrompeu, mas quando você lê o romance, a história do Rubião acontece entre 1867 e 1871, que é a Guerra do Paraguai. Uhum. Então toda essa história que eu contei da Sofia é a Guerra do Paraguai. Então veja, não há historiador brasileiro que não diga sobre isso, não fale sobre isso, né? É aqui que começa o declínio do Império. Então a loucura do Rubião tem a ver com isso. Então, qual é o nome do Rubião? Pedro Rubião de Alvarenga. Ele é uma alegoria, num certo sentido, de Dom Pedro II. Então o Machado está estudando ali, na verdade, essa crise do Império. E aí entra também o humanitismo, porque o humanitismo, ele acaba ilustrando, digamos, a filosofia do romance, né? O humanitismo, na verdade, Rosa, ele é uma sátira do Machado ao positivismo, ao otimismo científico, a várias teorias do século XIX, e, aliás, eu sempre vou falar isso para os alunos, é impressionante. A crítica que o Machado faz a essas teorias, ela acabou sendo feita só no século XX. Então, num certo sentido, o Machado percebeu, né, com muita finura, como essas ideias eram ideologias, né? Então, basicamente, o que o humanitismo justifica? A vitória dos fortes. Uhum. Né? O lema, na verdade... vencedor, quem tem poder, quem tem dinheiro... Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. E isso aí a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para poder explicar. É uma outra alegoria que está no livro, que envolve a luta entre duas culturas, né, pela sobrevivência. Né? Então, quem é que no romance representa os vencedores? O Cristiano e a Sofia. Eles ficaram com as batatas. Ao vencido, ódio ou compaixão. Não foi o que aconteceu com o nosso império? Sim. A elite brasileira precisou do império. A hora que o império não era mais útil... Tchau, né? Dom Pedro. Dom Pedro II foi despachado para a Europa. Sem o menor remorso. Não estou defendendo Dom Pedro II, mas a nossa elite usou o Dom Pedro e o descartou. Você falou no início que a gente poderia ter muito mais tempo para discutir uma obra como essa, com tanta grandiosidade, né? Na verdade, nós vamos convidar os alunos a aprofundar essa leitura, né? Vamos encerrando por aqui. Se você quer fechar mais algum ponto? Bom, eu acho que é sempre então bom lembrar. Você pode ler o romance em chave realista, mas nessa chave alegórica. E é assim que o vestibular pode cobrar. Pode cobrar. Então, aqui mais do que lá no Tomás, em que eu acho que eles vão bater mais na leitura retórica, menos na leitura biográfica romântica. Aqui não. O romance machadiano, ele permite as duas leituras. A leitura realista, mas a leitura alegórica, porque o Machado, na verdade, em cada um desses romances, ele está estudando passo a passo a história do Brasil, desde o fim do período colonial, passando pelo Primeiro Império, passando pela regência, chegando no Segundo Império, e a crise da... Cada um desses romances, se você estudar com muita atenção... Tem essa alegoria, uma alegoria da história do Brasil. Da história do Brasil. Legal. E assim nós vamos encerrando o nosso segundo episódio do Ser Literário Vestibulares. Agradecemos a sua presença. Obrigada.